Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Hoje é domingo de ceia, domingo que nós separamos no mês para celebrar aquilo que Jesus fez por nós e conquistou por nós. Mas é importante também a gente entender que nós estamos no mês de celebração de Páscoa. Nessa igreja nós temos por característica estender a celebração da Páscoa. Então, como a Páscoa representa que nós fomos redimidos da miséria, da morte e da doença, nós, além de fazermos o nosso musical de celebração de Páscoa, nós também conciliamos nesse mês os seminários de cura, para que, se você ainda não possuiu completamente a sua saúde, a saúde divina, você conquiste nesse lugar. Também é um mês que nós falamos sobre ser redimidos. Nós gostamos de lembrar, falar as mesmas coisas, e eu comentei no culto da tarde, quero falar com você agora, a importância da gente lembrar do que a gente foi livre, amém? Eu não vou repetir agora, mas eu gostaria de passar um dever de casa para você, que você, ao chegar em casa, você abra o seu livro de Deuteronômio, no capítulo 28, e você até leia as bênçãos. Vai ser importante, talvez a gente fale sobre elas hoje, mas que você passe pelas maldições, do versículo 15 ao versículo 45, você tem mais ou menos uns 12 versículos da bênção, mas você tem 30 versículos de maldição, e você vai dizer, mas por que é tão importante eu entender as maldições? Porque se você não sabe do que você foi livre, talvez você murmure com o que você tem. Amém? Eu vou explicar um pouco melhor para você. Às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que a gente já tem em Cristo, que a gente reclama de pouca coisa. A gente reclama de uma coisa que não está completamente do jeito que a gente queria. E eu gosto de dar o exemplo, meu filho Gabriel, que está aqui, ele nasceu num lar cristão. Ele é verbiano raiz, ele nasceu sabendo que Deus era bom, que Deus não botava doença, que Deus não trazia morte, que Deus queria que fosse próspero. Então nasceu no berço de ouro, amém? Nasceu sabendo que já era do reino, e cresceu dentro dessa palavra, usufruiu, e foi livre de muita coisa, inclusive da morte, porque embora ele tenha essa cara de pacato, ele deu muito trabalho para a gente, porque o diabo queria levá-lo, e tentou com 3 meses, Marcela ganhou o ônibus bateu na traseira do carro de Marcela, ele tinha 3 meses, estava no banco de trás, o vidro estilhaçou em cima dele, não teve nenhum arranhão. Lá na casa do pastor Alex, no aniversário da Manu, de 1 ano, 2 anos, 1 aninho, né? Ele resolveu brincar no 2º ou 3º andar e caiu de lá numa mesa de plástico, também não teve nenhum arranhão. Depois ele resolveu atropelar uma moto dentro do condomínio com a bicicleta dele, e também não teve nenhum arranhão. E por último, ele teve uma apendicite, que, diferente da maioria das pessoas, sente uma dor muito aguda antes de estourar. Ele não teve essa dor aguda e estourou, então ele teve que ter os órgãos todos lavados, retirados e lavados, colocados para fora. E naquele dia exato, que a gente não estava entendendo, e até brincando com ele, porque ele estava com um pouco de diarreia e vômito, e a gente virose, né? Vai no médico, brinca virose. E ele andava assim encolhido, eu brincava com ele, que ele estava igual o avô dele, que o avô dele andava encolhidinho. E a gente foi levar ele numa consulta médica, e aprove ao Senhor que a médica nesse dia não estava, a médica dele da infância inteira não estava, e nós, como não tínhamos outro médico em Campo Grande, corremos para uma clínica na Barra, e quando chegamos lá, a médica olhou e falou, tem que operar agora. E a gente levou aquele susto, porque quem vai ouvir virose e tem que operar agora, né? E um hospital desconhecido, a gente não conhecia ninguém. E naquele dia, eu não sei se você sabe, mas antes de me converter, nós nos convertemos logo depois da perda do nosso primeiro bebê. Nós não éramos convertidos,
e ele durou apenas 3 dias, e aí fica para um outro dia, e logo depois a gente se converteu, e logo depois engravidamos de Gabriel, e ele nasceu sobre essa perda. E naquele dia, Marcela, quando recebeu a notícia, foi se recompor no banheiro, e o diabo se manifestou para ela, e disse para ela: eu levei o primeiro, vou levar o segundo. E aí Marcela naquele dia já sabia quem ela era, que ela tinha, o que ela podia. E ela falou: mas não vai mesmo. O primeiro eu não sabia quem era, o segundo você não toca. Repreendeu ele, ele saiu dali em retirado. Nós cremos assim. Teve a cirurgia. O médico era meio contrariado, tipo, atrapalhou alguma coisa lá, alguma programação dele. Ele não era muito simpático não, mas quando nós fomos tirar os pontos de Gabriel, nós fomos no consultório e nós vimos lá uma infinidade de quadros de formação internacional do cara. O cara era formado na França, não sei onde, ou seja, era alguém que a gente não podia pagar na época. E ele fez a cirurgia de Gabriel naquele dia, porque aprove ao Senhor guardar a vida dele. Por que eu estou dando testemunho do Gabriel? Porque ele às vezes precisa lembrar do que ele foi livre, do quanto Deus ama ele, do quanto Deus preservou a vida dele, do quanto, graças a Deus, o diabo odeia ele. E tomara que odeie você também, amém? Porque ele queria intentar contra a vida de Gabriel. Ele não é onisciente, mas ele já via alguns cacuetes, né? A gente que conhece quando uma criança pequenininha, como ela desenrola com a bola, a gente já sabe se vai jogar futebol ou não. Então o diabo vê os cacuetes, ele já sabe aonde vai dar algumas coisas, né? Ele é bem velhinho, conhece muita coisa, então mas ele não é onisciente. E muitas vezes dei essa volta toda para dizer que uma vez Gabriel foi pregar sobre gratidão, e ele nasceu num lar cristão, e ele não provou de muita coisa. E quem aqui sabe que quando a gente bota no banner da igreja um ex alguma coisa, a igreja enche mais, né? Quanto mais ex ele foi, mais o povo quer ouvir o testemunho. E na realidade, pessoas como pastor Josias, Gabriel, Rafael Husman, que nasceram no lar cristão, não provaram muita coisa, né? Não conheceram muita coisa ruim que a gente conheceu. Eu me converti já adulto, casado. Eu conheci muita coisa ruim, aquele vazio, né, da balada, depois que você vem da balada, a cabeça no travesseiro e aquele vazio que não significa nada. Ele não conheceu nada disso. E quando ele foi falar do culto de gratidão, ele começou dizendo: eu fui livre da prostituição, eu fui livre das drogas, eu fui livre disso, fui livre daquilo. E as pessoas estranharam. Ele falou: nem provei, porque eu fui livre antes. Sabe, querido, ele não provou, mas ele sabe o que é a vida de uma pessoa dependente de droga. Ele sabe o que é a vida de porque a gente convive com o resultado dessas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente precisa conhecer a maldição, não viver, tá? Mas conhecer, saber que ela existe, para dar valor ao que a gente tem. Então talvez eu poderia fazer um culto só falando das bênçãos, e você ia celebrar, e você ia sair daqui dizendo: eu sou abençoado, eu tenho. Mas talvez no dia que algo que não fosse tão bem na sua vida, você pudesse lamentar que não é perfeito como você queria, quando você não conhece aonde você poderia estar se Jesus não tivesse levado lá no madeiro a sua maldição, aonde você poderia estar se ele, através das pisaduras dele, não tivesse livrado você da doença, da enfermidade, onde você poderia estar se ele não tivesse se feito pobre no seu lugar naquela cruz, aonde você poderia estar se ele não tivesse recebido o teu desígnio, o teu cálice, a sua maldição, e fosse ao inferno, separasse de Deus para ir ao inferno, para que você hoje pudesse ser filho de Deus. Onde a gente poderia estar? E talvez a gente não dê valor a tudo que a gente vive, porque para a gente foi barato, né? Foi de graça, mas para ele não foi não. Ele pagou um preço, e o preço dele foi muito alto, tanto que era tão alto que ele suou gotas de sangue, pensando na aflição que ele teria de viver a ausência de Deus. Ele negociou com Deus: se for possível, esse desígnio, esse cálice tem esse significado de desígnio, o desígnio da maldição que viria sobre ele. Se for possível, Pai, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Não era dele. Ele não queria provar da separação de Deus. Ele não queria estar separado de Deus pela primeira vez em toda a eternidade, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava lá o tempo todo, ele viu tudo começar e ele vai ver tudo terminar, mas ele sempre esteve, ele sempre foi, ele sempre é, ele sempre será. Mas por minha causa e por sua causa, ele abriu mão de tudo isso. Abriu mão da sua glória, desceu à terra, andou como homem, viveu como nós, mas além disso, se separou de Deus e foi ao inferno em nosso lugar. E aí talvez a gente nunca vai saber o valor disso, porque nem eu nem você vamos provar do inferno. A gente nunca vai lá. A gente não vai saber como é viver completamente ausente de Deus, sentindo angústia, sentindo a distância de Deus. A gente não vai saber. E talvez porque a gente nunca vai experimentar, e graças a Deus por isso, a gente não possa não dar o valor suficiente do que Ele nos livrou. Então, esse culto no mês que a gente está, de redenção, é para falar do que a gente foi redimido, do que a gente foi livre, do que a gente foi liberto, do que a gente nem vai provar. Amém? Talvez assim como o Gabriel, você não tenha provado. Eu tenho pessoas aqui que provaram de coisas graves, de um mundo ruim, né? E tem pessoas aqui que não provaram de nada disso. Mas a gente precisa saber do que a gente foi livre. A gente precisa não só saber, como declarar do que a gente foi livre. Talvez se você acordar um dia e não tiver tudo tão perfumado e florido quanto você esperava, os passarinhos não estejam cantando na janela como da Branca de Neve, talvez você precise somente lembrar do que você foi livre, e já é o suficiente para ser grato. Mas se a gente não sabe, se a gente não provou de algo, como a gente pode ser grato? A Bíblia diz que quanto aquele que foi perdoado do pecado, do maior pecado, ele é o mais grato, né? A gente vai ver o exemplo disso, daquela mulher que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com o seu cabelo, de gratidão. E a palavra vai dizer, né, que ela era uma mulher que andou em pecado, e por isso ela era grata. Ela sabia de onde ela tinha sido tirada. Será que a gente sabe do que a gente foi livre? Será que a gente tem ideia do que a gente poderia viver se Jesus não tivesse entrado na nossa vida? Será que você estaria aqui depois de uma pandemia, depois de tantas crises, de tantas situações, se você não tivesse Jesus liberto você da morte, da doença e da miséria? Então, talvez possa parecer um culto explorativo. Não, eu não quero comover você, mas eu quero que você comemore a Páscoa no sentido do quanto você usufrui da redenção. Amém? Nós não fomos criados para maldição. Você já me ouviu falar pelo menos algumas vezes sobre o que eu tenho de entendimento sobre o que é ser maldito e o que é ser bendito. Eu costumo dizer isso, eu falo muito sobre isso nas aulas do Rema, sobre a diferença, aquele grande conceito básico que você, quando se converte, quer entender. Mas se Deus criou todas as coisas, quem criou o diabo? Talvez, se você já teve um grupo discipular na sua cara, essa pergunta já veio, né? Se Deus criou todas as coisas, quem criou o diabo? Deus criou o diabo. Deus criou Lúcifer, e no que Lúcifer se transformou é consequência de outra área. Mas o mal não vem de Deus. A Bíblia nos garante que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra, nem passa perto uma variação. Amém? Então dele não vem o mal. Quem criou o mal? Da onde veio o mal? O mal não foi criado. O mal é a ausência do que Deus criou. A Bíblia nos garante lá em todo Gênesis 1 que ele criava e dizia, e Deus criou e viu que era bom. Não tem a Bíblia dizendo Deus criou e ops, não tem. Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Criou o homem, a família, e viu que era muito bom. Amém? E depois fez o quê? Descansou, coisa que só faz quem já completou. O que ele fez era bom. Mas um Deus que não queria somente serviço, mas queria amor, queria relacionamento, criou também a árvore do conhecimento do que é bom e do que não é bom. Então nos deu a oportunidade de experimentar o que é bom, que ele criou, e o que não é bom, a ausência dele.
Deus não criou as trevas, mas Ele criou a luz. A ausência de luz é trevas. Deus não criou a morte, Ele criou a vida, mas a ausência de vida é morte. Deus criou a saúde, mas a ausência da saúde é doença. Deus não criou a doença, a morte e a miséria. Deus criou saúde, provisão e vida. Mas a ausência do que Ele criou, isso sim é o mal. Então aquela árvore era para que o homem tivesse a opção. Porque se você não tem opção, você não vai entender o que é amor, né? Eu brinquei aqui, para Eva, Adão era o Rodrigo Hilbert. Porque só tinha ele, querida, não tinha comparação. Eva era a mulher mais linda do mundo, só tinha ela. Mas quando você tem opção e escolhe um, é porque você ama. Aquele você não quer dividir, aquele você não quer perder, né? Eu brinco que os homens não casam porque querem casar, casam porque não querem perder. Amém? Percebeu que se ficar de brincadeira, perde. Então, na realidade, Deus cria a opção para o homem. Olha, tem aqui o que eu criei, é bom, e tem aqui o que eu não criei, que é a ausência do que eu criei, e é mal. Agora, se provar o mal, você vai provar as consequências da ausência do que eu criei. Então o homem escolheu, desobedeceu, escolheu, você conhece a história. Mas Deus não criou o homem para maldição. Abre lá comigo no início de todas as coisas, Gênesis 1. Vamos ler isso com um pouco de cuidado. Gênesis 1, versículo 26, Deus vai dizer, a palavra vai dizer: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, do Espírito, da palavra, porque ele está falando aqui no plural, façamos. Ele não está dizendo, faço eu, o homem, a minha imagem, mas ele diz, façamos a nossa imagem. E nós sabemos que Deus, ele se personifica na Trindade, naquele que é o Criador, na palavra e no realizador. Ele é aquele que libera a palavra encontra o realizador e aquilo que ele disse acontece, não volta para ele vazio. Mas existia o Deus Criador, existia a palavra e existia o Espírito. Eu não estava programado não, mas alguém aqui precisa assistir isso. Provavelmente já está um pouco antigo, mas eu vou repetir. Igor, vem para cá. Alex, por favor. Glauber, vem para cá. Glória a Deus. Vamos supor que nós temos aqui a Trindade. Quem é aqui, o mais velho, sobe. Vai ser Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Geralmente eu gosto de uma mulher para ser o Espírito Santo. Eu acho que elas são mais detalhistas. Mas nós temos aqui a Trindade trabalhando em conjunto para criar todas as coisas. Então, como é que funcionava? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra diz que o Espírito pairava sobre as águas. Vai trabalhar, Espírito. E pairava tem um significado um pouco de chocar, de preparar uma gestação. Ele vai fazer isso, pronto, esperando uma criação. E enquanto o Espírito pairava, Deus liberava a palavra que estava próximo dele e dizia: palavra, vai lá, haja luz. E ele encontra com o Espírito. E eu costumo dizer que quando a palavra é liberada e encontra o Espírito, a gente tem a realização daquilo que Deus quer. Por isso que quando você vem para o culto, primeiro, normalmente, não estou dizendo regra nem doutrina, tá? Normalmente, nós temos realizações e mover depois da palavra pregada, porque o Espírito já está aqui nos aguardando, mas ele precisa do encontro da palavra com o realizador. Então nós temos o Criador, a palavra e o Espírito. Quando a palavra ia lançada, haja luz, a palavra saía do Criador e ia até o encontro do realizador, e cada vez que ela chegava lá, algo era realizado. Então a palavra ia e voltava, o Espírito estava sobre a terra e o Criador estava no lugar onde ele nunca vai sair, que é o trono. Quem ia para lá e para cá? A palavra saía do Criador, encontrava o realizador, saía do Criador, encontrava o realizador. Mas quando Deus criou você, não foi assim não. Ele não falou haja o homem, ele chamou os três e falou: ei, façamos. Vai ser
a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós vamos criar a humanidade como nós somos, diferentes em funções, diferentes em comportamentos, diferentes em realizações, mas unidos num só propósito. Isso é uma família. Foi assim que Deus te fez. Você não foi criado de haja Maria, haja José. Não. Você foi gerado em façamos. Ei, palavra, espírito, se junta aqui comigo. Nós agora, em família, vamos produzir a humanidade. Em família. Façamos eles a nossa imagem. Não é, Deus não fala a minha imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança. É assim que você foi criado. E quando ele criou isso, depois que ele tinha criado todas as coisas e dito que era bom, ele preparou tudo que era bom para nós. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e assim como somos nós, tenha ele domínio sobre todas as coisas, sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre o animal que rasteja, seja a terra subjugada a ela, como é a nós. Então Deus criou você para viver dessa forma, em propósito, em unidade, diferentes em ação, diferentes em comportamento, mas com um só propósito: domínio sobre a terra, multiplicar, assim como eles eram, assim como é a Trindade. Assim você foi criado para ser. Amém? Bote uma palma aqui para a Trindade. Mas a partir do momento que ele cria dessa forma, ele diz: segue fecundos, lá no 28, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será o que? Mantimento. O que ele está ensinando para nós? Assim como a Trindade funciona, nós somos, Deus é capaz de criar do nada. Nós não somos capazes de criar do nada. Deus é o Deus Bara, ele cria do zero. Haja luz, não tinha nada, só havia trevas, mas ele cria do zero. E nós não temos essa capacidade, mas ele nos dá semente. E da semente, ele dá a erva que dá semente, a semente que dá o fruto, e dentro do fruto, mais semente. Você é o que? Uma semente. Você não é o que você vê no espelho. Você é aquilo que Deus disse que você é, uma semente poderosa. Dentro de você há um potencial de multiplicação, domínio e sujeição à terra. Foi para isso que Deus criou. E a terra seria bendita. Coloca a gente num jardim onde há toda a provisão. A Bíblia diz que havia todo tipo de árvore e todo tipo de fruto. Não era por escassez que o homem provou do fruto do bem e do mal. Havia todo tipo de árvore, todo tipo de fruto. Os rios que regavam aquele lugar com minerais, com joias, com tudo que precisa. Eu gosto quando dá aulas de vida e prosperidade. Um nome desse rio, ele tem alguns elementos que ele produz, e um deles, inclusive, serve para fazer produtos de beleza para a mulher. Deus pensou em tudo. Então está tudo lá, estava toda a provisão lá. Mas o homem precisava provar da experiência de amar ou não amar a Deus, obedecendo ou não obedecendo. Porque aquele que me ama segue os meus mandamentos, me obedece. A obediência é um sinal de amor, porque você tem o direito de não obedecer. Então, o amor que nós temos por Deus, ele é o amor provado em obediência, não é em vontade. Não é naquilo que a gente quer. Nem todo dia você vai querer. Muitos dias você vai fazer o que não quer, mas você vai fazer em relacionamento de amor. Essa foi a condição do homem. Foi criado com toda a provisão, a imagem e semelhança de Deus, para ter domínio e multiplicação e habitar num jardim com toda a provisão. Mas você sabe que ele desobedeceu. E quando ele desobedeceu, ele abre mão disso. E a Bíblia vai dizer que por conta da desobediência, aonde ele poderia ter todo o domínio, ele troca esse domínio. E ele vai fazer a terra ser amaldiçoada. Porque não é Deus que amaldiçoa, lembra disso?
De Deus não tem mal, então não pode vir o mal. E a maldição é a ausência da bênção. Em Deus não tem maldição. Mas pelo homem ter desobedecido, a ausência de Deus entra na terra. E agora o trabalho que Deus criou o homem para trabalhar, que seria leve e gracioso, porque é assim que Deus trabalha. Quando a palavra diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme, não veja Deus fadigado, amém? Deus trabalha porque o trabalho em graça, ele é favorável, ele é prazeroso. Mas quando o homem peca, aquilo vai embora. Aí vem os cardos e abrolhos, a terra começa a ter que tirar suor do rosto para fazer as coisas. E aí entra a maldição. Mas quem trouxe a maldição? A desobediência, o pecado. Não foi Deus que amaldiçoou a terra, foi o homem que, através da sua desobediência, permitiu que a maldição chegasse. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você foi livre dessa maldição. Ah, pastor, mas meu trabalho ainda me cansa. Então vamos ver direitinho? Porque não deveria. Deus é sábio, criou o dia com 24 horas. Você tem 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer o restante. Então a gente se organiza. Eu estou falando isso, óbvio que vai ter variações, fica tranquilo com isso, não se condene. Mas Deus não se embolou quando criou o dia com 24 horas. Ele te deu hormônio para a noite, te deu hormônio para o dia. Tem um hormônio que libera no seu corpo 4 horas da manhã para você ir no banheiro. Depois tem um que libera para você tirar uma sonequinha depois do almoço. Todo mundo, independente de comer muito ou pouco. Depois tem um que deixa você ativo às 10 horas da manhã. Para fazer reunião é ótimo. Tem hormônio para tudo, em todas as horas. 10h30 da noite tem melatonina para você dormir. Não dorme porque burlou, mas está lá. Então ele fez tudo funcionando para você viver bem. A gente foi liberado para viver bem. Aí o homem abriu mão disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus resgatou. Ele resgatou. Ele nos redimiu da maldição da terra. Ele nos redimiu da maldição desse mundo. A palavra vai nos garantir, Gálatas vai insistir em dizer para nós que Ele nos livrou de tudo isso. Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou da miséria, Ele nos livrou da doença. Ah, pastor, mas a gente ainda passa por elas. Está tudo bem, Jesus falou que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas deixa eu dizer, passar não é viver, amém? Elas podem bater a nossa porta, mas elas não podem vir a trazer morada conosco. E se eu não sei o que é maldição, se eu não conheço a maldição e não identifico ela, eu aceito como comum. Todo mundo passa por isso. Mas sua mãe te avisou a vida inteira que você não é todo mundo. Amém? Na realidade, a Bíblia vai dizer, provavelmente acho que é Gálatas 4, ele vai dizer que Deus desarraigou você desse mundo. Ele tirou você, mas não tirou de qualquer maneira não, tirou com a raiz e tudo. As suas raízes não estão mais nesse mundo. As suas raízes, a sua seiva não é mais desse mundo, dessa terra amaldiçoada, que jaz no maligno. Não! Ele desarraigou você, Ele tirou você de lá e colocou as suas raízes aonde? Perto do ribeiro, aonde quando tudo está seco, você tem água, aonde quando todo mundo está seco, a tua folhagem está verde, aonde quando tudo está muito ruim, você está frutificando. Ah, pastor, mas isso é utopia, poesia? Não, isso é o que a palavra está dizendo, que Ele tirou você desse lugar, do mundo perverso. Vamos ler isso, porque você está me olhando assustado. Abre lá comigo, Gálatas. Esse texto é um texto que me ajuda muito quando algumas coisas se levantam contra a minha vida. E, porventura, eu fico tentado a achar que é natural. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E para que ele fez isso? Para nos desarraigar desse mundo perverso. Desarraigar, a palavra falada em português, a palavra no original, vai falar de arrancar, tirar, extirpar, libertar. Ou seja, tirar com raiz e tudo. Não tem volta.
Lembra quando eu falo para você que o mundo não te quer? Tu não presta mais para o mundo, não. Nem adianta querer voltar, eles não querem você. Amém, querido? Porque tu carrega o Espírito de Deus, tu vai atrapalhar o processo. É o pior lugar que pode ficar. Porque se você receber o Espírito, para sempre. Para perder esse Espírito, tu tem que estudar muito. Tem que fazer muita coisa. Você pode abrir mão da herança, se quiser. Mas do Espírito dá muito trabalho. Fica uma aula completa para você sobre isso. Dá muito trabalho. Tem que estudar muito, tem que provar dos dons, tem que ter todo conhecimento para poder dizer: eu sou maduro o suficiente para escolher por não Jesus. Porque é como uma criança dizer que não quer ir para a escola. Você, enquanto é criança, você não tem direito a dizer se você quer ou não para a escola. Tá lá, tem que ir. Então é isso depois que você foi salvo. É muito difícil, fica para o outro dia. Mas a salvação não é uma coisa que se perde assim, não. Agora a herança perde, fica para outro dia também. O que eu quero que você entenda é que você foi liberto desse mundo perverso. A palavra perverso aí é poneros. Poneros, ela fala sobre labuta, sobre sofrimento. Poneros é cheio de labores, aborrecimento, fadiga, pressionado, atormentado pelos labores, trabalho árduo, aborrecimento, perigo, de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã, que causa dor, problema, mal, de natureza e condição mal. Isso que é o mundo. Esse mundo poneros, esse mundo perverso, você foi extraído dele. Pastor, mas Jesus disse que não podia me tirar do mundo, que eu estava no mundo. Você está nesse mundo, mas não está com a raiz, não. As raízes você já tirou. E por que é importante? Porque a terra está amaldiçoada, mas você não está mais nela amaldiçoado. Quando Jesus foi para o madeiro, ele livrou você dessa maldição. Agora, talvez você dê esse aleluia mais ou menos, e daria um aleluia máximo se eu dissesse para você que você é rico, próspero e abençoado, porque você não sabe nem do que você foi livre. Você nem provou, você nem experimentou. Você está vivo, depois de uma pandemia que matou um monte de gente, depois de crise sobre crise que afundou um monte de gente. Você está aqui, está com saúde. Ah, mas eu tenho um laudo. Você tem um laudo que você sabe que não é verdade, que não vai se completar na sua vida. Ah, mas eu tenho meu extrato negativo, mas você sabe que a provisão vai vir. Você não estava aqui não, querido. Você nem ia estar aqui para ouvir derrota não. Você está aqui porque você sabe que o Deus dessa casa é o Deus que resolve a sua vida. É o Deus que já conquistou as coisas para você. Você sabe, mas talvez você não sabe o preço do que você foi livre. Talvez você não saiba. Muito provavelmente alguém que passou pelas drogas, que passou por falência, que passou por um câncer, vai dar mais valor à vida do que você. Muito provavelmente. Porque você não provou. Mas eu estou aqui nesse culto para dizer do que você foi redimido, do que você foi livre. Então você vai chegar em casa e você vai fazer uma lista, um checklist de tarefas de casa. Você vai pegar Deuteronômio 28:15 ao 45, vai escrever maldição por maldição e vai conferir. Se tiver alguma delas na tua casa, tu bota o diabo para correr, porque isso já foi pago. Mas se eu não conheço a maldição, eu aceito como comum. Não dá tempo de eu ler tudo. Eu poderia ler item por item para dizer para você, você não pode aceitar isso. Mas ele fala sobre muitas coisas. A partir do momento que lá em Deuteronômio a gente está falando de lei, não está falando de graça, mas o princípio é o mesmo, o mandamento é diferente, mas o princípio é o mesmo, amém? Deus não muda os seus princípios. O que muda de dispensação em dispensação é o mandamento. E ele diz, se você fizer, cumprir, ouvir a palavra e fizer como eu lhe digo, você vai usufruir da bênção. Mas se você resolver desobedecer, a maldição vai te alcançar, não é Deus que vai te amaldiçoar. Quando você lê lá o texto de Deuteronômio, você precisa entender que ali há uma conjunção, uma composição verbal que é diferente do português. Então, como eles estavam na velha aliança, com os olhos da velha aliança, eles vão dizer, e o Senhor te ferirá, e o Senhor te amaldiçoará. Mas na formação hebraica, eu acho que é Ili, se eu não me engano, o Rodrigo me deu uma aula, mas eu não lembro a pronúncia. Nessa conjunção verbal, a gente vai ver que na realidade Deus não vai conseguir impedir.
é como se ele é uma permissão, mas não permissão de autorização, permissão de tirar a proteção. Então, quando algo vai te alcançar, não é porque Deus mandou a maldição, é porque ele, naquela desobediência, ele não tem como proteger você. Ficou claro? Porque a gente precisa ler o Velho Testamento com os óculos, com a lente de Jesus, amém? Eu não posso ler o Velho Testamento de quem não conhecia, quem escreveu não conhecia o caráter de Deus, porque não conhecia Jesus, mas eu conheço. Jesus deixou bem claro: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu venho para você ter vida e vida em abundância. Então Deus não tem como mandar doença, não tem como mandar maldição, não tem como mandar peste. Amém? Então as maldições vão te alcançar, por quê? Porque a minha barreira de proteção vai sair. Eu não tenho como abençoar a quebra de princípio. Eu não tenho como abençoar aquilo que você está fazendo contra a minha vontade. Eu não tenho como abençoar a minha ausência. Então ele diz: olha, se você não seguir isso na lei, se você não seguir isso, essas maldições vão te alcançar. Elas vão te alcançar. Da terra que o homem amaldiçoou. E o que você vai fazer? Você vai ouvir e praticar e obedecer aquilo que eu falo. E aí, por conta disso, a minha bênção interrompe a maldição. E aí você começa, ao invés de ser maldito na entrada e na saída, porque alguém que não cumpre princípios, querido, vai ser mal falado quando entra e quando sai. Ah, mas é Deus que vai mandar eu ser maldito? Não. Você conquistou isso. A falta de princípio faz com que você entre sendo maldito e saia sendo maldito. Agora, os princípios, e mesmo que você sofra perseguição por eles, que é comum você sofrer a perseguição do justo, quando você anda no princípio de Deus, você vai ser bendito na entrada e na saída, ainda que você seja demitido porque estava sendo galho no rio. Você pode até ser demitido por ser galho no rio, ser perseguido por ser galho no rio. Galho no rio, todo mundo entende, aquilo que atrapalha o fluxo da água. Temos um rio com fluxo passando, cai um galho e interrompe aquilo, é uma represa. É você, crente, que não mente, que não aceita suborno, que não aceita falsificação. Você é galho no rio. Vai ter uma perseguição para você? Vai, mas não é a perseguição do ímpio, é a do justo. E o justo é perseguido, mas é bendito. Lá vai aquele crente chato que não aceita suborno. Você está sendo bendito, tá bom? Então você é bendito na entrada e na saída. Por quê? Porque você está vivendo aquilo que Deus pode abençoar. Ele já abençoou. Então, quando a gente fala sobre isso, é para lembrar você que você foi liberto dessa maldição. A terra foi amaldiçoada pelo homem, mas Jesus veio e quebrou essa maldição na vida daquele que nele crê. Gálatas vai dizer: ele se fez maldito por nós, ele tomou o nosso cálice, o nosso desígnio. Agora, querido, além de receber isso, a palavra diz que eu preciso proclamar. Abre lá comigo em Lucas 4. Essa é uma narrativa de Jesus, mas eu quero que você tome posse disso, porque Jesus fala isso, querido, depois de receber o batismo do Espírito Santo, ser tentado por Satanás. Ele foi tentado para saber se era ele mesmo, assim como você já deve ter sido muitas vezes tentado em saber: será que é isso mesmo? Será que é isso tudo? Será que essa palavra da fé não é motivacional? Mas se é assim, por que fulano morreu? Por que teve isso? Não, querido. Se és filho, já não combina contigo. Você já foi para o deserto, já provou, e você sabe quem é, você sabe o que tem, você sabe o que pode. Mas além de saber e viver a bênção, eu preciso proclamar ela. Então o texto de Lucas, quando Jesus tem esse entendimento do que aconteceu, lembrando a você que até 30 anos de idade Jesus não tinha realizado nenhum milagre, nenhumzinho. Em criança, ele crescia em conhecimento, sabedoria, graça, virtude, mas ele não praticava milagres. Mas a palavra diz que ele recebeu o Espírito como uma pomba, e a palavra dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me alegro.
E ali, depois desse batismo, depois de receber o Espírito Santo, ele que era homem na terra, que tinha aberto mão da glória, recebeu o poder de ser testemunha, de executar aquilo que Deus faria na terra. E a partir daí ele proclama, o Espírito, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode dizer isso? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é uma ministração inteira, mas o que você pode entender é que era um ano que as dívidas eram todas perdoadas, os escravos eram libertos, porque acabou o cativeiro. Então deixa eu dizer uma coisa para você, além de você ter recebido para você, você recebeu para proclamar, você recebeu para anunciar, para contar para todo mundo que a palhaçada do diabo acabou, que ele não tem direito sobre a tua vida, que aquelas coisas que estão em Deuteronômio 15, Deuteronômio 28, do 15 ao 45, não podem estar na nossa vida. Eu preciso conhecer, fazer um checklist e dizer, opa, aqui está dizendo que a maldição pode alcançar o meu filho, e o diabo vai querer dizer, eu vou levar seu filho, e você vai dizer, opa, isso aqui era maldição, Jesus me tirou daqui. E eu vou anunciar para todo mundo que no nosso filho ele não toca. Eu preciso saber o que eu não seria se eu não tivesse, se Jesus não tivesse feito o que fez. Quando eu celebro a Páscoa, quando eu celebro a redenção, eu preciso celebrar porque eu fui livre. E ele diz que eu fui livre da miséria. Querido, miséria é o que? É falta. É quando você não tem o suficiente. Uma simples tradução rápida: miséria é falta do suficiente. Pobreza, você só tem o suficiente. E riqueza é quando você tem o suficiente e sobra para você abençoar. Fica fácil entender isso, que a gente não está falando aqui de conta bancária, a gente está falando de ter provisão e sobrar. Ah, pastor, mas eu sou muito humilde, eu oro para Deus me dar o suficiente. Não, você é egoísta, porque o suficiente só serve para você. E você não foi criado para ser uma represa, você foi criado para ser um rio. Amém? Então, se você estava orando até hoje pelo suficiente, sinto muito dizer, você é um egoísta. Porque se você é filho, você quer o para você e para abençoar quem está perto. Amém? Então não ore pelo suficiente, ore por aquilo que Jesus conquistou, porque ele se fez pobre. Ele se fez pobre, ele provou a falta para você ser rico, para você ter o suficiente para você e para abençoar o seu irmão. E você ser rico. Ah, mas quanto eu ganho? Não interessa. Conheci uma senhora, nunca vou esquecer dessa senhorinha, crente, fervorosa, numa família que todos os filhos ganhavam bem, e ela tinha lá uma pensão que ficava entre 2, 3 salários mínimos no máximo, e aquela senhorinha dizimava, e os filhos faziam chacota dela, mas viviam pegando dinheiro emprestado com a criatura. Eles ganhavam mais, mas eles nunca estavam providos, e ela sempre tinha para abençoar. Então não é sobre valor, querido, é sobre suprimento, é sobre acesso. Tem muita coisa nessa vida que o dinheiro não compra, inclusive coisas materiais que podem chegar para você pelo acesso que Jesus liberou quando se fez pobre em teu lugar. Amém? Então ele te livrou disso, ele te livrou de maldição, ele te livrou de doença, ele te livrou de morte. E agora o que eu vou fazer? Eu vou proclamar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, diga, ele me ungiu para falar do que Jesus fez por nós. Ele me ungiu para acordar de manhã com alguma situação grave e dizer, mas eu sou grato, porque eu podia estar em maldição e eu estou na sua bênção. E seja qual for essa aflição, vai passar. E eu vou ficar animado. Por quê? Porque essas coisas não podem perturbar a nossa vida.
Essas coisas não podem nos fazer achar que a gente está no mundo para ser igual a todo mundo. Não está. Deus faz diferenciação entre o justo, entre o que serve e o que não serve. Ele faz. Ama diferente? Não. Ama todos iguais. Mas Ele faz diferenciação entre aquele que tem aliança e aquele que não tem. Não tem jeito, porque é relacionamento. E você onde está? Você tem aliança. Você foi redimido, livre, pagar o seu pecado, pagar o preço. E aí ele vai dizer, proclamar a libertação ao cativo. Você era cativo, nem sabia, mas o príncipe desse mundo era o teu Senhor. Por isso as demandas e necessidades que nunca te atendiam, e aquela sensação de vazio quando acabava tudo, porque nada que saciava. Mas agora você não serve mais a Ele, você está livre, e você proclama isso. Restauração da vista aos cegos, você não via. Pastor, mas eu sempre enxerguei. O reino não. Jesus deixou bem claro para Nicodemos, se não nascer de novo, não vai ver o reino. Você só viu o reino depois que nasceu de novo. A gente vai lembrar que a gente vai proclamar restauração aos cegos, liberdade ao oprimido e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você foi livre. Se você era escravo de alguma coisa, deixa eu te dizer, tua dívida foi liberada. Se você estava recebendo alguma cobrança de Satanás, pago, não vai ser mais cobrado. Por quê? Porque ele pagou. Agora eu preciso lembrar, vou falar pela 4ª vez, leia as maldições de Deuteronômio, celebre de tudo aquilo que você foi livre. Celebre que você foi livre. Você foi livre da doença, você foi livre dos seus filhos serem perdidos, você foi livre do ventre dos animais que você tem que ser condenado, tudo isso, você foi livre. Você foi redimido, houve redenção para você. E eu preciso celebrar, irmão. Vou concluir aqui. Isaías 61, falando desse mesmo texto, fala sobre: enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa palavra proclamar, ela é a palavra queruso. Ela significa ser um arauto, alguém que anuncia. Proclamar como um arauto é publicar abertamente algo que foi feito, realizado ou pago. Nós somos esses. Nós não vamos celebrar uma Páscoa ou redenção e dizer assim: ai, que bom, Jesus morreu. Não, querido. Minha dívida foi paga, eu fui liberto, acabou. Miséria não tem direito à minha vida, maldição não tem direito na minha vida, confusão não tem direito na minha vida, perturbação não entra na minha casa, ameaça não me alcança, porque meus filhos não vão ser perdidos, não vão ser separados de mim, a minha casa é lavada pelo sangue. Eu preciso lembrar do que eu fui livre, eu preciso lembrar daquilo que ia ser roubado e não vai poder ser. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Por quê? Porque a aflição vai bater na sua porta, a ameaça vai bater na sua porta, a confusão vai bater na sua porta, a falta vai bater na sua porta. E você vai fazer o quê? Ficar calado? Não, você vai proclamar. Você vai falar com a falta, você vai falar com a doença, você vai falar com a morte, você vai falar com a miséria, você vai falar com a confusão, você vai falar com aquilo que já o amou. E você vai identificar aquilo que é seu e o que não é seu. É mais ou menos assim: você casou, manequim 38, comprou aquela calça, engravidou, teve bebê, a bacia largou, querido. Você pode emagrecer de novo, mas ela não cabe mais, não te pertence mais. A maldição é isso na tua vida. Essa calça 38 que você está querendo vestir que não cabe. Por quê? Porque você mudou. Você saiu de uma condição para outra. Então você
Você era preso nesse mundo, dependia desse mundo, se alimentava desse mundo perdido. E agora? Não! Agora você tem outra raiz em outro lugar. E eu preciso lembrar que eu fui desarraigado dessa terra. Eu não posso viver aceitando o que é comum para todo mundo. Eu não posso viver aceitando, meu filho desviou, isso é comum. Não é! Não é! Seu filho foi, vai ter que voltar. Meu casamento está assim, mas todo mundo passa por isso. Todo mundo não é você. Se o seu casamento foi feito perante ao Senhor, vai ter que consertar. Perigo, ameaça, aflição, confusão pode ter na sua vida, está no mundo, mas não pode entrar na sua casa, não pode entrar na sua aliança. Eu preciso saber do que eu fui livre, para não aceitar que entre na minha vida mais. Agora, se eu não sei do que eu fui livre, sabe o que acontece? Eu aceito. E vai ter um infeliz do teu lado para dizer, é assim mesmo. Manda embora, fala reda, Satanás. Amém? Tem piedade de ti, é assim mesmo. Todo mundo passa por isso, eu não sou todo mundo. Eu sou um aliançado, eu sou abençoado. Jesus já pagou isso por mim. Mas você, só porque você é da palavra da fé, você não fica doente? A doença até vem, mas ela não vai poder ficar. Amém, querido? Eu preciso me indignar contra aquilo que não é mais da minha vida. Eu preciso me indignar contra aquilo que é maldição. Eu não posso aceitar viver algo que Jesus já pagou. E o que é isso? É ofensa. É ofensa, querido. É falta de fé, ou como diz o pastor Josias, é idolatria. Você está dizendo que Jesus fez e não valeu nada. Você está dizendo que aquele sofrimento foi em vão, que o preço que ele pagou não resolveu. Como é que a gente pode viver desse jeito? Não pode, querido. Ele fez aquilo tudo para redimir a gente, para nos dar liberdade. Nós éramos cativos, nós estamos livres agora. Nós somos livres. Agora, como que eu vou viver livre? Eu vou viver livre aceitando? É assim mesmo. Porque eu vou viver assim, mas depois eu vou voltar melhor. Vai voltar não, querido. Amém? A gente vai viver essa vida e daqui a gente vai para a eternidade. E vai ficar lá na glória. Não vai voltar nada. Não vai ser minhoca, não vai ser gafanhoto, não vai ser nada disso. Você vai viver aqui reinando em vida e vai viver lá reinando, porque você já foi solto e liberto desse mundo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Diga comigo, que me traz a paz estava sobre ele. Perturbação não pode estar na nossa vida. Amém, queridos? Perturbação não vai poder entrar. A gente não vai ter paz natural no mundo. O mundo vai ter guerra. Mas a tua paz, daquela que Jesus conquistou, essa você não pode abrir mão, não. Porque a ausência de paz é maldição. E você não vai aceitar. Diga, eu não vou aceitar ausência de paz, ausência de saúde, ausência de suprimento, ausência da minha família, ausência do meu casamento. Porque a ausência não é de Deus, é maldição. E eu sou abençoado. A Bíblia fala lá que o homem amaldiçoou a terra. Gênesis 13:17. Maldita é a terra e por tua causa, em fadiga, obterá dela sustento durante os dias da tua vida. Mas Gênesis 4 vai dizer uma opção que eu gosto de saber. A gente não vai dar tempo de explicar, está falando de Caim e Abel, mas ele fala assim no versículo 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim tinha acabado de fazer uma coisa bem ruim, mas Deus vai sempre te dizer: ei, mas se procederes bem, não é certo? Sabe, querido, às vezes o crente fica sem vergonha, porque ele sabe o Deus que ele serve. E é um Deus que fala isso para você: tá bom, você errou, mas se procederes bem, ou seja, se você se arrepender, não é certo que serás aceito? Sabe, às vezes as pessoas do mundo falam: eu não contrato crente, porque crente tem crente que é sem vergonha. E é verdade, infelizmente, porque a gente serve um Deus que fala isso pra gente. Se a gente se arrepender, não é certo que vai ser aceito. E às vezes a gente vai competir a vaga com um que serve a um Deus que, se não levar a renda certa, morre.
se não botar sangue podre na cabeça, morre. Aí às vezes eles prestam mais atenção que a gente, porque a gente, se der certo, vai ser aceito. Mas isso não é o que Deus escolheu pra gente reinar, não. Isso aí se chama misericórdia. Você não está mais no tempo da misericórdia, está no tempo da graça. Misericórdia, para quem não sabe, é você não ter o que merece no sentido negativo. Você fez algo errado, merecia punição e por misericórdia não vai receber. Não é sobre isso que Deus quer para você. O que Deus quer para você é a graça, é um favor imerecido. Você não fez nada para merecer aquilo de bom, mas vai receber porque é meu filho. É para isso que você foi chamado. A gente não foi chamado para misericórdia mais. A gente foi chamado para viver na graça. Por quê? Porque Jesus já pagou. Ah, mas eu errei. Jesus pagou. Mas Jesus pagou. Ele está lá do lado do Pai, advogando por você, dizendo: meu sangue cobriu, meu sangue cobriu, meu sangue cobriu, meu sangue cobriu. E isso aí na vida dele, não, meu sangue já pagou. Agora não é só ele que tem que dizer, é você que tem que proclamar. Você tem que começar a entrar nos lugares e dizer: Jesus está chegando aqui. Você tem que começar a chegar num lugar que não tem paz e dizer: a paz chegou aqui. Ah, é fácil? Não. Eu vim de uma semana que perturbação me rondou. E talvez ainda esteja rondando. Mas, querido, vai fazer barulho, mas a minha paz não vai tirar, não. Porque a paz quem me deu foi Ele. Não é o diabo que vai arrancar. Então eu preciso lembrar, eu preciso proclamar, eu preciso identificar o que é maldição e o que é bênção. O que pode para mim e o que não pode. Eu não lembro bem porque eu não gostava muito, eu nunca gostei muito de piada repetida. E tinha uns programas de televisão que repetiam a mesma coisa. Mas eu lembro que tinha um que falava assim: isso não te pertence mais. Você tem mais de 50 rios. Mas é alguma coisa assim: isso não te pertence. Era algum personagem, ele era rico e ficou pobre. E ele queria as cores de rico. E alguém lembrava para ele: isso não te pertence mais. Você é o contrário. Você era pobre e agora está rico. Então tem coisa que não te pertence mais. Você não tem que aceitar. Ah, não, mas é assim mesmo. Não, não, não. Na sua vida não, é para todo mundo. Lá fora você não. Na sua casa, na sua vida, no teu trabalho, na sua escola, não. Maldição, não. Eu vou viver aquilo que Jesus realizou para mim. Amém? Você consegue crer nisso de verdade? Fica com a mão levantada quem vai fazer o trabalho de casa, de ler Deuteronômio 28, 15 a 45. E com a caneta vermelha você vai dizer: isso não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence. E se você identificar alguma coisa, sublinha, marca e vai resolver e botar o diabo para fora daquela área. Vai descobrir a brecha que você deu para ele tocar, ou se ele está tocando ilegalmente, porque nem sempre é pecado não, amém? Paulo naufragou e não era pecado não, é o diabo tentando entrar. Mas você tem que saber aquilo que não te pertence. Você foi livre da maldição. Jesus levou a maldição e Ele te ungiu para proclamar, anunciar como um arauto aquilo que Ele libertou, aquilo que Ele quebrou as correntes, que Ele te livrou do cativeiro, e apregoar o ano aceitável, o ano da quitação da dívida. Você está aqui hoje para saber: ei, o ano aceitável do Senhor chegou, a sua dívida foi quitada, você não é mais escravo de ninguém, você foi liberado por Jesus Cristo para viver a vida abençoada que Ele conquistou para você. Amém? Glória a Deus. Você pode declarar que você é abençoado? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.